Olá, pessoal, estamos com mais um Podgat, hoje falando de um assunto também muito interessante, que é sobre a unidade de terapia intensiva. E para isso nós temos dois convidados muito especiais, que é o Dr. José Hugo, médico intensivista, e o Dr. Marcos Vinícius, também médico intensivista. Há quanto tempo vocês exercem essa atividade aqui na Rede Mário Gatti? Bom, eu entrei aqui no concurso de 94 e assumi em 95, maio de 95. Então eu já estou aí há uns 29 anos. Quase 30 anos, né? Quase 30 ano que vem, anos. 30 anos. Aqui no Mário Gatti. O Zé já está olhando a fronteira já. Eu ainda estou no meio da caminhada. Eu estou aqui desde 2011, vim num concurso público também. Estamos aqui ralando bastante. Só uma curiosidade pessoal, como médico, o que vocês observam da unidade de terapia intensiva, ou muito comumente chamada de CTI antigamente, né? Pelo menos quando eu era pequeno, todo mundo, foi para CTI. Daquela época de 30 anos atrás, 20 anos atrás, Marcos, para hoje, quais as mudanças assim mais significativas? O avanço tecnológico acho que é o que mais colaborou. Mas eu já tenho um avanço, mais ou menos, de 2011 para cá, já um tanto quanto bem estabelecido. Talvez o Zé, na época que ele começou, não tinha tudo que a gente tem hoje. Como é que é a sua percepção em relação a isso? Era bem diferente, né? A gente tem hoje uma série de equipamentos e instrumentos aí para monitorização, principalmente dos pacientes, que facilitam um pouco a nossa vida e diminuem um pouco o sofrimento dos pacientes, né? Eu lembro, por exemplo, que a gente não tinha oxímetro, que é uma coisa básica hoje para a gente monitorizar continuamente a oximetria do paciente, né? Então, eu era residente, por exemplo, a gente colhia 3, 4 gases de paciente por plantão, né? Um plantão de 24 horas, ele era submetido a 3, 4, 5 punções, né? E acerto do respirador e tudo mais. Isso levava a um sofrimento grande. Chegava alguns dias depois, as condições de punção nos braços, dos pacientes nas pernas, estavam muito ruins, né? Então, o oxímetro, por exemplo, é uma coisa que veio para diminuir muito o sofrimento e a morbidade na UTI, né? E aqui no Mário Gatti também a gente evoluiu com vários... a gente mudou de localização física algumas vezes e a gente ganhou muito espaço. A UTI era pequena quando começou, aqui era uma UTI de 6 leitos e hoje a gente tem uma UTI de 20 leitos, né? Com perspectiva de aumento ainda, com né? Perspectiva de aumento, né? Pela demanda do hospital. A demanda aumenta, né? A complexidade dos casos aumenta, a procura no hospital também hoje é muito grande, né? O principal hospital da cidade aí de urgência e emergência. Eu ia falar, da cidade, né? Mas vocês atendem pacientes que vêm de 43 municípios da região, na verdade, né? Verdade. Não é só Campinas. E em relação, como houve essa evolução, por um lado. Por outro lado, houve aumento da complexidade de algumas condições de saúde, que antigamente o paciente morria antes de chegar no hospital. Hoje ele chega ao hospital, consegue tratamento e vai para a UTI. Então, essa alteração na tecnologia, esses avanços no conhecimento, eles refletem também num aumento de sobrevida dos pacientes. Os pacientes que têm mais alta da UTI hoje do que antigamente? Ou não, essa complexidade acaba interferindo também nesses dados epidemiológicos? É interessante que a gente, nos últimos, pelo menos 5 ou 6 anos, o Zé calcula diariamente a nossa estatística da UTI. Então a gente viu que nos últimos 5 anos os pacientes envelheceram ao chegar na UTI e aumentou a complexidade. Então a nossa população está conseguindo envelhecer, está tendo uma sobrevida maior, e aí acaba ganhando as doenças próprias do envelhecer, que são às vezes as artroses, a hipertensão, o diabetes, e o paciente chega na UTI às vezes já tomando vários remédios, o que não acontecia antes, o paciente falecia antes de chegar na UTI. E hoje a gente já tem essa possibilidade do paciente chegar, e aí acontece isso. O suporte na UTI é tanto que o paciente, são poucos os óbitos na UTI. Tinha aquele estigma, foi para UTI, agora vai, né? Não, geralmente não. Tem tanto aporte, tanto suporte, que o paciente sobrevive, a gente consegue trazê-lo de volta, usufruir dele, do que ele ainda tem de energia, para se beneficiar do tratamento, e o paciente tem alta. Às vezes falece na enfermaria, muitos vão para casa, falecem em casa. Então, assim, aquele estigma de que está na UTI, está no final dos tempos, está se desmistificando isso. E o que a gente pode considerar para o leigo, que tem muito leigo que vê esse podcast, o que seria uma UTI? Qual o propósito dessa unidade? Porque normalmente as pessoas conhecem enfermaria, pronto-socorro, mas o ambiente da UTI é algo muito restrito ainda.
O que é esse ambiente em si? Qual é o objetivo dele para o tratamento dos pacientes? A UTI, na verdade, é como se fosse uma enfermaria, né? Ela é uma enfermaria. Só que onde ela tem dispõe desses recursos tecnológicos para você dar um cuidado mais próximo do paciente, né? Mais, assim, ali, eu digo assim, beira-leito, né? Monitoramento mesmo, próximo do paciente. A gente tem uma relação de médico-paciente melhor, né? Menos pacientes por médico, menos pacientes por enfermagem, né? E a gente então consegue dar um cuidado mais próximo para o paciente, né? Basicamente é isso. É um paciente que o tempo todo ele está monitorizado em relação à pressão arterial, Exatamente. oximetria, ritmo cardíaco e qualquer Os alteração são você pode... de hora em hora ou de 2 em 2 horas. Coleta de exames mais frequente. Mais a miúde, exatamente. E qualquer desvio ali, o médico está próximo para poder estar corrigindo imediatamente isso, né? É uma enfermaria onde você bota todos os profissionais e todos os recursos em cima do paciente ali, o mais próximo possível, para minimizar o impacto daquilo que o levou ele lá para a UTI, né? O risco dele em relação à Exatamente. mortalidade maior, morbidade e mortalidade. Se foi um acidente, então ele está instável por X motivos, ou se foi um pós-operatório de uma cirurgia grande, ele vai ter um distúrbio metabólico grande também, então você vai estar ali corrigindo proximamente, né? Dia a dia. Quais são, o Marcos disse que você faz a coleta de dados, né? Quais são as doenças mais frequentes? O Mário Gatti é muito trauma, né? Mas quais são as doenças mais frequentes na rotina da UTI aqui do Hospital Mário Gatti e talvez do Ouro Verde também? Não sei se segue o mesmo padrão ou há uma variação entre os hospitais. Então, a gente ainda, vamos dizer assim, individualmente o que mais vai para a UTI são os pós-operatórios de grande porte. É o que mais, vamos dizer, individualmente falando, né, assim, são as grandes cirurgias. Depois, os agravos clínicos, principalmente as septicemias, as infecções, insuficiência respiratória, né, e também tem um grande contingente de quadros neurológicos, né, Marquinhos? A gente tem muito AVC, muito trauma de crânio, né, traumas que envolvem outras partes também, mas basicamente isso, são os sepsis, traumas e os pós-operatórios. É importante falar isso porque as pessoas ainda não têm ciência de que a sepse mata, e muito, né, no mundo inteiro, especialmente nos países em desenvolvimento. E por isso a necessidade da UTI desse controle, né, porque é um ciclo, né, de uma patologia extremamente grave que vai levando esse ciclo, vai levando a deteriorização do quadro de saúde e falência múltipla dos órgãos no final das contas, né? Como é que a equipe... O senhor falou de um atendimento mais próximo ao paciente, né? Tem mais um médico para menos pacientes, uma enfermeira, técnicos de enfermagem. Como é que é composta essa equipe da UTI como um todo? Eu falei 3 profissionais aqui, mas são muito mais, né? A distribuição, existe uma legislação para isso, né? Então, a gente tem um médico intensivista que vai cuidar de 10 pacientes, um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes, um enfermeiro, se possível, com especialização em terapia intensiva para cada 10 pacientes. E aí a gente tem nutricionista dentro da UTI, a gente tem fonoaudiólogo dentro da UTI, para avaliar a deglutição principalmente dos pacientes, fisioterapeuta, também é 1 para 10, assistente social, que também dá conta, no caso a gente tem uma que dá conta dos 20 leitos para nos auxiliar, e todo outro suporte que vem por parte do hospital, que são subespecialidades. Então tem todas as áreas cirúrgicas, ortopédicas, as partes clínicas, que quando a gente tem ou os pacientes deles que migram para nós, ou qualquer intercorrência dos pacientes lá dentro, que nós precisamos de uma avaliação do especialista para alguma particularidade, a gente chama o especialista para dar uma olhada para a gente e ver qual é a opinião dele diante do agravo que a gente está vivendo com o paciente. Porque não é infrequente o paciente entrar por uma patologia e outras novas se manifestarem para nós dentro da terapia intensiva. Então, às vezes, o paciente vem com traumatismo craniano importante e ele evolui com crises convulsivas, né? E a gente precisa de auxílio. Não foi infrequente, às vezes o paciente vira um politrauma e aconteceu da gente identificar uma fratura de face.
que a princípio, né, no primeiro atendimento, na urgência, ele foi para o centro cirúrgico, ganhou uma cirurgia abdominal, e no transcorrer de pós-operatório na UTI, a gente foi vendo outras lesões. Às vezes tem fratura da mão, precisa chamar ortopedista para fixar. Então, mas basicamente a estrutura é essa. Então tem bastante gente lá dentro. Desculpa. E o técnico de enfermagem são os nossos olhos. Porque é um técnico para 2 pacientes. Então, ele consegue ver sinais vitais dos pacientes com mais frequência do que a gente. Então, eles vão nos alertando. Doutor, esse paciente, a pressão caiu, dá uma olhada aqui. A gente para o que está fazendo para dar uma atenção ao que o técnico nos chamou. Às vezes, o enfermeiro vê. Até porque eles estão vinculados a cuidados do paciente, como banho, troca de sondas, às vezes, e acabam percebendo essas Eles lesões, percebem, né? Às vezes faz a glicemia digital e o paciente está com a hiperglicemia, está lá no alto, né? Que precisa ser corrigida. Eles nos avisam, eles fazem uma vez, repete depois de 1 hora, doutor, estava acima de 200. Então a gente precisa interferir, eles nos avisam. Ou, doutor, esse paciente aqui está urinando pouco. Então, olha, a sonda vesical dele não está tendo volume, está acontecendo alguma coisa? E a gente já vai alimentando direitinho o que está acontecendo. Em relação aos equipamentos da UTI, porque os familiares, na hora que vão na visita, vem aquele monte de bombas de infusão. Eu não vou citar todos, mas quais são os equipamentos principais que estão ali? Para que eles servem normalmente? Bom, o principal que a gente tem na UTI é um monitor, né? Que é o que a gente chama de monitor multiparâmetros, né? Todos eles vão estar com esse monitor. Ele vai medir a oximetria, né, o oxigênio do sangue, através do oxímetro, daquele aparelho que põe no dedo, né? Os batimentos cardíacos, a pressão arterial, temperatura, basicamente isso aí todos eles vão ter. Conforme a necessidade, ele vai estar utilizando eventualmente um respirador, vai estar entubado ou numa traqueostomia, né? Vai estar com uma pressão invasiva, que é onde a gente coloca um catéter dentro da artéria do paciente, geralmente uma artéria radial. O que mais? Essa pressão invasiva é mais fidedigna do que aquela do manguito no braço, né? Ela, em geral, é mais fidedigna. Né? Mas ela também tem os seus problemas técnicos também, que às vezes induz até um erro ali. Se confiar demais nela também, ela também pode te falsear às vezes, né? O que mais, Marquinhos? Você lembra de mais alguma coisa? Tem as bombas de infusão que você comentou, né? São 2 bombas diferentes. Existe uma bomba, a gente chama de bomba, né? Mas é uma máquina que ajuda a gente a infundir medicamento nos pacientes. Não necessariamente, o que acontece? A gente precisa fazer doses menores do que um soro que é aberto de uma vez só. Então, por conta dessas medicações que são baseadas no peso e existe uma indicação, a gente usa aquela máquina que consegue infundir ou dar a medicação na dose que a gente quer. Existe uma outra bomba que é da dieta, que é completamente diferente da medicação que vai na veia, né? O caso da PA, da pressão arterial, ajuda a gente na coleta de exames. Porque quando você precisa coletar exames, às vezes tem que furar o paciente para colher exame no laboratório. Estando já com uma artéria pega, fica mais fácil de colher exame para passar a gasometria, fazer esses ajustes que o Zé comentou. E aí é o monitor e o respirador mesmo. E a particularidade de cada caso, né? A gente às vezes tem monitor que está monitorizando a pressão intracraniana, quando você tem um trauma cerebral, por exemplo, né? Pressão intraabdominal também, a gente mede através da sonda na uretra do paciente. Então, caso a caso, pode se acrescentar uma coisa ou outra específica para a necessidade daquele caso. Então, a gente tem ainda algumas outras coisinhas conforme o caso. Só essa citação nós já percebemos a complexidade e a tecnologia envolvida. Isso tem um custo, cada dia maior na medicina. Vamos imaginar um paciente sofreu um acidente de moto numa avenida aqui de Campinas, teve um traumatismo crânioencefálico grave e ele vai precisar de tudo isso. 5 bombas de infusão, todas com medicações, ventilação mecânica por um entubado ou uma traqueostomia, controle de pressão arterial invasiva, e mais a alimentação por via parenteral ou sonda, né, com bomba também. Vocês têm ideia do custo de um paciente desse na UTI, como profissionais de lá, né, não são gestores, mas de um custo diário de um paciente desse na UTI? Varia muito conforme também a necessidade, né? Alguns pacientes são bem menos complexos, mas existe um custo fixo da unidade, né?
Eu não estou atualizado sobre isso. Uma vez eu fiz um trabalho exatamente sobre essa pergunta sua aí. Na época, o custo dia era em torno de R$ 2.500, mas isso aí um trabalho que eu fiz mais ou menos há uns 12, 14 anos atrás. Então eu imagino que hoje deve passar, isso era uma média, obviamente, né? Então hoje eu imagino que deve passar, assim, basicamente uns R$ 5.000, talvez, não? Hoje em dia. E são pacientes de longa permanência, né, às vezes. Se você for ver, entra em torno de 5 a 6 mil reais por dia, a diária desse paciente aí, né? A gente tem uma medicação que a gente usa aqui, que é uma das mais caras para esse cenário, tirando assim, doenças oncológicas, que é uma medicação que mexe para paciente que está com insuficiência cardíaca. A ampolinha custa 6 mil reais. Uma ampola. Uma ampola. E ela dura 24 horas. 24 horas. A gente vai fazer a medicação em 24 horas. O paciente deve dar uma melhorada na parte cardiológica, e ele vai conseguir estabilidade, ele vai sair da UTI, vai para a enfermaria, para lá continuar com as medicações para estabilizar a função cardíaca dele, e ele vai de alta para a rede, para acompanhar a insuficiência cardíaca, pressão arterial, diabetes. Então ele vem para nós, pronto-socorro, com um desconforto respiratório, uma descompensação da insuficiência cardíaca. Aí o pronto-socorro, olha, é um paciente que talvez se beneficie da medicação chamada levosimendan. Tem vaga na UTI, a gente tem vaga na UTI, a gente leva o paciente para a UTI para fazer essa medicação durante 24 horas, aí o paciente dá uma melhorada e aí a gente consegue fazer com que ele saia da UTI. Mas em cima de um custo de 6 mil reais, ele ganha mais essa medicação que é em torno disso, só aquele dia foi 12, 13 mil reais. Eu gosto muito de frisar isso, primeiro, porque para mostrar a importância da prevenção e como a prevenção diminui os custos de saúde. Se esse paciente não tiver, por exemplo, não tivesse tido o acidente de moto, ou se o paciente que teve um AVC, um infarto do miocárdio, não estivesse obeso, sedentário, como essas medidas são importantes para que a sociedade economize. E, por outro lado, mostrar uma face do hospital que as pessoas que estão no pronto-socorro, muitas vezes que é o que aparece mais, vai para a mídia, demora de atendimento, não tem ideia do que é de lá para dentro e de quantas vidas são salvas e do gasto que isso gera para a sociedade em geral. Por isso que eu gosto de todo mundo que vem aqui da cirurgia, da neuro, e fala do tamanho dos procedimentos, eu falo, sempre tem um custo por trás disso. E a sociedade desconhece completamente isso. E essa parte boa, muito boa do hospital, acaba não aparecendo, né? Aí o paciente está na UTI e melhorando. Que horas que eu sei a diferença da UTI para a enfermaria? Olha, esse paciente já tem condição agora de ter alta e ir para a enfermaria. Os familiares vêm aqui e começam a ver, estava com 5 bombas, agora estão 3, agora 2. Estava na ventilação, agora ele está respirando com o aparelho, só ajudando, mas quando que tem essa possível passagem para a enfermaria? De modo geral, assim, quando, de uma maneira simples, quando deixou de existir aquele motivo que trouxe ele para a UTI, vamos dizer assim, né? Quando o paciente conseguiu reverter aquela situação. É uma maneira simples de dizer, né? Se você estava numa insuficiência respiratória, por exemplo, a hora que ele está independente do suporte ventilatório, é um momento. Se ele estava por um quadro de choque, por exemplo, né? Então ele estava dependendo de drogas vasoativas, noradrenalina, aporte de fluidos venosos e tal, e ele já está independente dessas drogas, tudo há 24, 48 horas, está consciente, então, ele já está talvez em condição de ir para a enfermaria. Mas isso é um desafio, às vezes não é tão fácil avaliar isso, né? De vez em quando a gente acha que o paciente está bom, acaba atrasando um pouco a alta dele e de repente ele agrava ali para frente. Então essas coisas acontecem, não é um processo tão fácil às vezes de você avaliar, não. Mas eu imagino que a pressão aqui é grande, né? Porque precisa de muito leito. O ideal é a gente às vezes observar 24, 48 horas depois que ele já está independente daquele motivo que o mantinha na UTI, né? Para você ter uma certa tranquilidade, falar, acho que realmente ele estabilizou, mas aqui a pressão é muito grande, né? Então às vezes a gente é obrigado a dar, manda embora esse aí, porque a demanda é gigantesca, tem um outro paciente, a gente tem uma classificação de prioridades para indicar a UTI, né? Então, principalmente pacientes jovens, saudáveis e que tiveram um agravo, geralmente um acidente, uma coisa assim, a gente chama de prioridade 0, né? Então, esse paciente tem que vir para cá.
Então, às vezes, a gente apressa uma alta, né, para poder atender, porque os leitos são limitados, Limitados, né? até pela questão que a gente falou, o custo é muito alto, né? Então, a gente, às vezes, tem que fazer esse tipo de manobra, né? A gente tenta, aproveitando a divulgação, então, a gente, quando vai tentar surgir um leito na UTI, quem é o paciente que virá para nós? Então, existe um instrumento baseado com legislação federal. Não sei eu que escolher, gostei desse aqui, eu vou levar, nem idade, assim. É aquele paciente que vai se beneficiar da terapia intensiva com o menos tempo possível, para que ele tenha a oportunidade de entrar, usufruir e sair. Então, existe paciente que não é candidato à terapia intensiva? Existe. Seja idoso, seja jovem. Às vezes a patologia que ele tem, ela não é tratável dentro da terapia intensiva. Às vezes é um paciente que está além do que a medicina tem para oferecer para ele, que não seja agora o momento de conforto. Tem paciente que está vendo que está chegando na sua terminalidade, ele não gostaria de ir para a UTI, ele precisa deixar isso expresso para a família. Porque às vezes ele chega vindo socorrido pelo vizinho, chega no pronto-socorro, o pronto-socorro que não sabe todo o passado do paciente, às vezes submete a uma ventilação mecânica, pede vaga na UTI, às vezes nós também levamos para a UTI, e aí a família, nossa, ele pediu para falecer em casa. Uhum. E aí assim, já fizemos tudo que talvez ele não queria que fizesse. Então é importante que a família entenda e esteja participando dessas... Quando uma intempérie parou na rua, sozinho, estava caminhando, nós vamos fazer de tudo por ele. O SAMU socorreu, trouxe para cá, surgiu vaga da UTI, nós vamos levar. Não sabe a história, né? Não sabemos a história, mas de repente não, ele estava andando sozinho, mas ele já tinha uma doença grave, ele já estava assim, curtindo o finalzinho, ele já tinha expresso para a família que ele não gostaria de grandes investimentos, de não queria ser entubado, agora já foi, agora a gente vai ter que cuidar. Não tem problema, a gente traz para a UTI, a gente acolhe a família, tem um ambiente só para isso, sentamos com a família, conversamos com eles, falamos assim, olha, nós vamos garantir o conforto de todo mundo, mas ele é a nossa prioridade, então a gente vai dar conforto para ele aqui com medicamentos, e a gente vai abraçar vocês para esse momento final. E aí a gente deixa, às vezes, a UTI aberta para mais familiares entrarem para visitá-lo, né? Às vezes o paciente, eu gostaria então que ele fosse para a enfermaria. A gente conversa com a enfermaria, separa um quarto, que ele possa ir para lá no respirador ainda, com medicação, para que possa fazer esse momento de descanso em paz, sereno, sem sofrimento, que é o que a gente quer para todo mundo, né? Semana passada eu fiz um podcast sobre a humanização dentro do ambiente hospitalar. Como que na UTI, vocês com tantos anos dentro desse ambiente, vocês enxergam isso hoje? E eu estou vendo que você faz o papel de psicólogo ali, de abraçar, como você disse, a família. Existe um psicólogo nessa equipe? Temos um psicólogo. Temos um psicólogo que está no hospital. Então, quando a gente está percebendo essa demanda, a gente combina um horário com a família para vir, traz todo mundo que quiser. Outro dia vieram 20 visitar um paciente. A gente levou de 2 em 2, fui levando todos lá em cima para ter a chance de ver o paciente, até mesmo porque, assim, às vezes a pessoa fica imaginando em casa como que é a UTI, onde é que ele está, será que ele está com faces de dor, tá tudo bem, então a gente pode entrar, lava a mão antes, né, tentar descontaminar o máximo possível para ver que o visual é diferente. Então a gente tem uma psicóloga, a gente combina nesses horários. Às vezes, se a gente não tiver junto, a psicóloga os atende, independente da nossa presença. Pois é. Um ganho que a gente teve também nos últimos anos foi botar centro social mais próximo da UTI, né? A gente já teve uma que era praticamente exclusiva. Depois a gente perdeu, mas ainda a gente tem uma que ela é preferencialmente da UTI atualmente, né? E isso também ajuda muito porque todos os pacientes que chegam na UTI, por exemplo, a gente tem uma admissão, 3, 4 pacientes por dia, vamos dizer, de rotação média dos leitos, né? Então, esses pacientes são convocados, as famílias são entrevistadas e a gente sente a necessidade essa social, sente essas necessidades, tenta explicar essas coisas para a família, como é que é o fluxo da UTI, todas as coisas. E quando a família não está satisfeita ou não está entendendo alguma coisa, apesar que a gente tem todo dia o horário em que vai ser conversado pessoalmente com o médico, né? Isso é garantido para todas as famílias, né? Eles podem tirar suas dúvidas e tal, mas às vezes mesmo assim eles não estão entendendo, estão angustiados. Então a gente é convocado, eu, Marcos, às vezes nós dois juntos ou separados, mas a gente vai lá, senta, tem um momento com essa família para poder esclarecer todas as dúvidas, né? E a gente está tentando trazer, né? A gente tem uma estrutura que não permite muito ficar muito próximo, isso, né? A nossa UTI é basicamente aquele conceito ela é aberta, antigo, né? de salão, né? Com as divisões, né? De leitos, são leitos de 3x3,
E não tem muito como a família ficar, porque realmente não tem no mínimo condição de conforto e também não dá espaço físico adequado, né? E também tira a liberdade dos outros pacientes, né? Existe algum E a risco também de privacidade, né? contaminação Também existe, indireta, também se ficar muito tempo lá. cruzada, né? Ao passo que nas UTIs mais novas, que já são a tendência, quando vai se construir uma UTI hoje, é realmente fazer por quartos, né? Quartos Fechado e com portas, um né? pouco maior, com um lugar para o familiar ficar, que a gente percebeu que a presença da família tem ajudado muito na recuperação, né? Porque a parte psicológica é fundamental, né? A pessoa se sente totalmente invadida, despida, largada lá, às vezes, né, delirante. Então, isso tudo tem um impacto grande na vontade de viver, na capacidade de reagir do organismo, né? Então, a gente sabe que a família, hoje em dia, ela tem sido colocada cada vez mais próximo do paciente também. Infelizmente, na nossa atual estrutura, a gente não consegue fazer isso muito, né? Eu percebo isso em alguns hospitais particulares também, com o salão aberto, né, divisória por cortinas, e os quartos fechados, que realmente é uma baita evolução do ponto de vista da Aumenta o humanização. custo, né? Você tem que ter uma área muito maior. Então, assim, mas a gente está vendo que o impacto é importante. Então, eu acredito que as próximas gerações de UTI que vão ser construídas por aí devem estar realmente migrando para isso. Acho que um dia, fatalmente, a gente vai também acabar evoluindo para isso aqui no Marugate, né? E quando o familiar chega aqui, por exemplo, e vê o que não é incomum de forma alguma, o paciente em ventilação mecânica. O que significa ventilação mecânica? Ou que os leigos chamam de respiração artificial. Para que é isso e qual é o impacto disso na saúde do paciente? Uma pergunta muito Difícil aberta, essa, né? difícil, né? Mas o que seria a respiração artificial? Por que o paciente está usando esse aparelho? O paciente manifestou para nós qualquer dificuldade que ele tem de respirar sozinho. Ou que o que a gente respira do ar, ou com a oferta de oxigênio pelo aquele cateterzinho, aquela máscara que a pessoa chama de balão de oxigênio, né? É pouco oxigênio frente àquilo que ele está precisando de oxigênio. Então, até um valor a gente consegue oferecer dessa forma. Dali em diante, a patologia que ele tem, principalmente pulmonar ou às vezes muscular por fraqueza, a gente precisa induzir o coma. Então, a gente faz uma medicação que faz ele entrar em coma propositadamente, porque não tem como respirar com aquele tubo na boca acordado. Esse vai ser o momento seguinte só. E a gente já passa o aparelho que entra no pulmão e aí põe um equipamento ao lado do paciente e ele vai jogar o ar para dentro do paciente. Com esse dispositivo, a gente consegue oferecer até 100% de oxigênio, que no ar ambiente a gente respira 21%. Então, a gente consegue fazer 5 vezes mais diante do que o paciente está precisando, né? Às vezes, o paciente está vindo num pós-operatório em que lá no centro cirúrgico ele precisou de anestesia geral. A anestesia geral é feita dessa forma. O paciente vai parar de respirar durante a anestesia. Então, para garantir que ele continue respirando, ele vai para um respirador artificial, ele vai para a UTI na sequência, a gente vai esperar ele acordar da anestesia, da cirurgia, e aí a gente vai tirar o aparelho. Então, ele não tem patologia pulmonar. Essa é a situação de um pós-operatório. Os outros pacientes, um trauma de tórax, uma insuficiência respiratória, uma pneumonia grave, às vezes o paciente precisa ser protegido, respirando de forma artificial com uma máquina, até o momento que ele melhora, nós vamos tirar a sedação, vamos deixar a analgesia, ele vai despertar, confortável, e a gente vai fazer o processo que a gente chama de desmame, né, um processo de retirada da prótese ventilatória. Ventilatória porque é o termo médico para respiração, né? Ventilação, não é um ventiladorzinho. É o ar que entra e sai. Né? Usa esses dois termos, né? Tanto respirador como ventilador de forma igual, né? Respirar são duas coisas, na verdade, que a gente faz, né? Tem 2 momentos. Um é o ato de você pôr e tirar o ar dentro de você, né? A gente chama como se fosse o efeito de um Foley, vamos dizer, né? O Foley que você usa para, por exemplo, para ventilar uma fornalha, né? Então, o ar precisa entrar e sair de você. Isso é uma parte. Então, como o Marcos falou, a pessoa às vezes está uma fraqueza muscular, né? Muito grande, doenças que levam a uma fraqueza, uma miastenia, uma coisa assim. O paciente teve um trauma de tórax, então ele está com o tórax todo desestruturado, várias fraturas de costela, ele não consegue puxar o ar. Então, é uma indicação de botar ele num ventilador artificial.
Ou o paciente tem algum problema no pulmão, por exemplo, que ele consegue fazer a ventilação, mas o pulmão está doente, então o pulmão não consegue fazer a função dele como órgão, que é o quê? Fazer a troca gasosa, uma pneumonia, um sangramento pulmonar, alguma coisa assim. Então, os alvéolos estão preenchidos por secreção, estão edemaciados, então o ar não consegue passar pelo alvéolo, né? E aí a gente tem que ofertar um ar muito mais enriquecido, como ele falou. Então, aqui a gente respira 21% mais ou menos, lá você consegue botar até 100%, 5 vezes mais, como ele falou. Então, de repente, mesmo eu não conseguindo uma troca muito boa, mas eu estou oferecendo 5 vezes mais, eu vou garantir que esse oxigênio chegue no sangue do paciente. Então, a ventilação é para esses dois motivos. Ou você não consegue se ventilar, fazer o Foley, ou o órgão não consegue fazer a troca. Então, são dois motivos principais da gente fazer a ventilação artificial. Esse termo e até mesmo essa situação se tornou mais comum durante o Covid. Porque todo mundo viu que era entubar, todo mundo viu que é ofertar oxigênio, né? Então, assim, foi uma expressão e uma realidade que com certeza todos vivemos. Não só da parte médica, aí que a população começou a ver vídeo, foto, imagem, presenciou, né? Um monte de gente entubada. Compra de respiradores. Compra de respirador, de forma rápida, né? Essa necessidade. A necessidade do respirador. Ressuscitação, literalmente, de respiradores que estavam parados, né? Essa necessidade. E falta de respiradores no mundo inteiro, né? Nessa época. E a Covid não deixa de ser essa dificuldade de troca, né, do oxigênio. Né? Basicamente, no Covid é a dificuldade de troca. Eu vou aproveitar, então, já que nós entramos nesse assunto, que eu ia entrar em qualquer momento, aí até uma parte mais técnica, mas as pessoas viram que durante a Covid precisava pronar os pacientes, né, que eles ficavam em ventilação mecânica, mas pronados, né, em decúbito ventral. Né? Qual o motivo dessa manobra e por que ela melhora a oximetria nesses pacientes especificamente? Então, na posição que habitualmente ficamos, no decúbito dorsal, né, as partes posteriores do pulmonar, elas respiram pouco. Usar o termo mais, eles respiram pouco porque é preciso que haja expansão. Então, quando eu respiro aqui, a minha parte anterior do tórax vai expandir e eu vou conseguir ventilar ou fazer com que o ar chegue. As partes posteriores que estão apoiadas, elas respiram menos, acumulam mais secreção e os alvéolos vão fechando. Então, quando a gente virava o paciente de barriga para baixo, a gente passava agora a usar essa área que não estava sendo usada. Então, mobilizava a secreção, expandia a alvéolo, abria a alvéolo e a gente ganhava esses espaços respiratórios que o paciente não tinha. Né? Lembrar que, assim, você virar o paciente de barriga para baixo é uma metodologia extremamente arriscada que envolve muita gente. O paciente está entubado, ele tem catéter para dieta, ele tem sonda, e todos eles podem ser extraídos de forma inadvertida nesse movimento. A gente chegou a virar paciente de 200 quilos para baixo. Né? Aqui no Mário Gatti, na nossa UTI, dos 14 leitos que nós tínhamos, nós não tivemos nenhuma intercorrência. Nenhuma. Pronamos vários pacientes, não teve extubação acidental, porque se estubar, morre. Que já está respirando 100%, com pressões altas. Porque até recolocar o tubo, que não é um procedimento simples, numa intercorrência dessa, morreu. Morreu porque não consegue respirar. Então, basicamente é isso. Você tem alguma coisa a mais da fisiologia do que pronar? É o que você falou. Na verdade, a pessoa está deitada, então ela tem a parte posterior fica sob o peso do corpo, né, por muito tempo, e aquilo vai colabando, os alvéolos vai acumulando muito líquido por gravidade, né, líquidos corporais, e aquilo vai enchendo essa parte. Então, você tem toda uma área do pulmão que fica inativa, e você tem que, então, recrutar essas áreas para poder ganhar alguma coisa, já que todo o recurso que a gente tem, não só de botar 100%, mas a gente mexe com pressões, com variação de fluxo, tempo de inspiração, tempo de expiração, uma série de manobras para ajudar nisso, não são mais suficientes. Então a gente lança a mão desse recurso, né, de virar o paciente. E aí a gente ganha, inclusive, porque a área pulmonar também posterior é a maior área que você tem, né, e ela está justamente bloqueada. Então a hora que você tira, você permite que sejam drenados esses fluxos, né, esses líquidos, desculpa, e você ganhe novamente esses alvéolos para oxigenação. O Rodrigo, é interessante que era uma técnica quase que em desuso pronar paciente. Eu lembro quando eu estava na residência,
aventou-se a possibilidade de pronar um paciente com um pulmão consideravelmente comprometido, que chama de pulmão de SARA, né? Ia ser uma celebridade na UTI pronar o paciente. E na Covid ficou tão arroz com feijão pra gente, cara, que hoje, quando a gente precisa pronar um paciente, não tem mais aqueles raios caindo. Nossa, vai ter que pronar um paciente. Você fala, ó, vamos pronar um paciente. É questão de 15 minutos, a enfermagem já fez os rolinhos para proteger o paciente, tá todo mundo pronto, a físio já tá pronta, o médico já tá pronto, deixa tudo prontinho, preparado, o segundo lençol, o que a gente vai fazer, vai pausar a dieta. Nossa, assim, virou um ganho pra gente aqui e virou arroz com feijão. Ó, precisa pronar. Beleza, doutor. Tá pronto. Todo mundo sabia a técnica, mas não tinha a prática, né? Então, depois da Covid, e assim, eu lembro, se você entrava na UTI, cara, todo mundo pronado. 7 pacientes virados de barriga para baixo. Assim. E é interessante o resultado. Assim, tem pacientes que não respondem quase nada, mas tem pacientes que estão vivos porque foram pronados. Certamente. Se eu não me engano. Alguns pacientes a melhora é dramática. É assim, impressionante. Nossa. Eu trabalhei na UTI Covid da Unicamp salvou também. Muitas vidas. Nós pronamos um paciente 14 vezes lá. Virava de barriga para baixo. Porque também não pode ficar pronado o tempo todo. Né? Então, são em torno de 16, dependendo do serviço, de 16 a 24 horas, até mesmo porque ele causa as lesões de pele. Então, você pronava, deixava de 16 a 24 horas, colhia gás, se beneficiou, beleza, vamos desvirar. Desvirava, dava uma pausa ali de 8 a 12 horas para pronar de novo. Prona de novo, e assim foi até aí o cara saiu. Parece simples quando você fala assim, né? Agora O trabalho que ainda dá para fazer tudo isso, né? Os cuidados. E aí a gente vê, você está falando, vai estubar, vai perder catéter venoso central, alguma sonda pode ser extraída. Todos esses dispositivos que eu estou citando aqui, eles podem ser fontes de infecção também, que é um dos grandes problemas dentro da UTI, até por isso, às vezes, que o leigo entenda que a visita não pode ser tão liberada assim, para esse controle. Quais são as principais formas de evitar a infecção dentro de um ambiente de UTI? Bom, a lavagem de mãos é o principal, né? Porque a gente sabe que o que leva a infecção de um paciente de um sítio dele para outro, né? Para o outro paciente do lado, o paciente está infectado, é a mão. A bactéria não voa, né? Ela está ali aderida à superfície, ao lugar que ela está. De alguma maneira, ela acaba sendo conduzida para outro lugar. Então, a higiene, a lavagem de mãos, você antes de chegar no paciente e depois que sair do paciente, toda vez, ela é muito importante, né? Também a gente tem algumas rotinas, né? De cuidados com os catéteres, eles são visualizados a cada troca de plantão, e a cada curativo, ver se está aparecendo algum sinal de vermelhidão ou secreção perto desse catéter. Né? Então, a gente já indica a troca, se esse catéter foi tracionado. Né? Então, basicamente, a gente está procurando todo dia problemas de infecção. Se o paciente faz febre, a gente colhe culturas, né, de urina, de sangue, tudo para a gente tentar identificar uma possível infecção nesse paciente. Né? Alguns pacientes a gente usa um sistema fechado de aspiração, que pode ajudar também a minimizar toda vez que a gente abre, fecha e coloca introduz um catéter para aspiração, você está comunicando o meio externo com o meio interno, né? Então, assim, são muitos momentos em que esse paciente está sendo submetido à quebra de barreira que a gente fala, né? Punções, e várias vezes se vai vias do catéter para injetar medicamento, pôr soro, são muitas vezes, né? Então, a técnica tem que ser sempre está sendo reforçada, a educação continuada dentro da UTI, as enfermeiras olhando, vigiando a técnica dos funcionários, percebendo aqueles que estão precisando de reciclagem, e os médicos também, né? Os médicos também são, às vezes, estão focados muito mais na parte clínica e, às vezes, vão ao paciente de uma maneira mais tranquila, distraída. Então, a gente também pega no pé e cobra os residentes na formação dos colegas, né? É interessante que, às vezes, a gente vai abordar a família no seu primeiro contato. Então, na beira do leito, às vezes eu mostro, olha, essa sondinha que está entrando no nariz, que a gente está dentro do estômago oferecendo dieta para o paciente, que não tem como comer, ela pode dar sinusite no paciente. Eu falo, nossa, doutor, então, ele entrou aqui porque caiu, se dentou de moto e bateu a cabeça. Aí daqui 5 dias eu falo para a senhora, agora tem uma sinusite, a gente vai tratar. Não, mas ele caiu, bateu a cabeça. O respirar de forma artificial é artificial.
Então, estar conectado naquele respirador fragiliza suas defesas pulmonares que nós temos, por exemplo, que agora estão patentes. Tem um monte de muco, batimento ciliar, que vão ser deprimidos por estar respirando de forma artificial. E aí, no 7º dia, o paciente faz febre, começa a sair secreção pelo tubo, a gente fala para a família, olha, tem uma pneumonia que a gente vai tratar, mas doutor, ele caiu de moto, ele só bateu a cabeça. E agora está com uma pneumonia, o que está acontecendo? Então, olha, a gente está num ambiente hospitalar, então aqui tem bactérias, tem, né, esses germes que causam isso pra gente, está respirando de forma artificial, o sistema de defesa dele está em baixa, porque agora ele está tentando se recompor do trauma que foi de moto, que foi que aconteceu, e aí ele acaba sendo uma oportunidade, na fragilidade, de ganhar uma infecção. O catéter que entra na veia, né, às vezes do pescoço, às vezes debaixo da clavícula, ele é uma porta de entrada, a bactéria pode se valer daquele pertuito, ganhar corrente sanguínea e fazer uma infecção de corrente sanguínea ou parar em qualquer outro lugar. Claro, são essas medidas que o Zé falou, de medidas práticas de higiene, não só nossas, mas da família quando vem. Por isso que a gente só entram 2. Poxa, doutor, deixa eu entrar, mas tem mais um vizinho, tá vindo um parente lá do Nordeste, assim, ó. A gente precisa segurar um pouquinho, porque nós somos, inclusive vocês que estão vindo de casa, são métodos de vincular de um para o outro, de vocês para eles, de vocês pegarem dele e levar para casa. Né? Então, por isso que existe todo esse ambiente. Não é uma chatice, mas é uma regra, uma tentativa de conter, de que as bactérias possam se valer de uma oportunidade de transmissão. Pela importância da infecção como causa de mortalidade, que é, complicações nesse paciente. Que é o que, com frequência, faz com que o período de internação na UTI se prolongue. Sonda vesical. É um corpo estranho passando na uretra do paciente, né? Todo corpo estranho causa. E quanto mais tempo o paciente fica na UTI, né? Os casos mais graves, que o paciente às vezes fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E então isso vai se perpetuando, né? Porque ele sempre com catéter, sempre com toda essa invasão, uma hora, por tanta exposição, uma hora a chance dele acabar adquirindo uma infecção hospitalar é muito grande, né? Que por um lado e são germes resistentes, né? Que muitas vezes são difíceis de combater com os antibióticos que a gente tem e impactam sim no resultado, na mortalidade do paciente. Uma infecção hospitalar sempre é uma coisa muito grave, preocupante pelo menos. E até antibióticos muitas vezes tem que sair do mais simples para uma abordagem mais extremamente mais ampla. Belicosa. As bactérias vai se tornando e elas vão se tornando, as bactérias querem sobreviver no ambiente, né? Então elas também desenvolvem mecanismo e elas vão se tornando cada vez mais resistentes e a gente com cada vez menos opções às vezes de antibiótico para tratar. Então tentar evitar a infecção hospitalar. A gente hoje tem também a preocupação, protocolos para tentar tirar esses catéteres o quanto antes, o que diminui um pouco, né, o que seja mais da velha guarda, gostava de ter o paciente todo na mão, todo invadido, tal, porque para ter todos os parâmetros, a gente tem, assim, hoje uma obrigação de estar tirando precocemente todos os catéteres, todos os dispositivos invasivos, quanto antes, para evitar a infecção. Né? Às vezes a gente tira, tem que pôr de novo, dá trabalho, pôr de novo também às vezes é um risco, porque punções e tudo mais não são isentas de risco, né? Mas a gente está tendo essa preocupação de descateterizar o quanto antes os pacientes para poder diminuir essa quebra de barreira, como o Marcos falou, que permite que as bactérias acessem nossa corrente sanguínea, nossos órgãos, enfim. Né? Muito bom. Marquinhos, você falou do controle, dessa imaginação da família em relação ao paciente, sofrimento, dor. Como que é o manejo desse quadro na UTI? Principalmente em relação à dor. Será que ele está sentindo dor? Não está? Como que é feito? Que é diferente da enfermaria, né? É um pouco mais... Na enfermaria você pergunta, né? Você está com dor? Isso. Então, a gente tem alguns instrumentos nos pacientes que estão começando a superficializar, no sentido de começando a ganhar consciência, né? Então, frequência cardíaca um pouco mais elevada, a pressão arterial sobe um pouquinho, às vezes a gente consegue ter um contato visual com o paciente, às vezes a gente pergunta, às vezes a gente vê na face do paciente que ele está desconfortável, e eventualmente a gente pode fazer a medicação para analgesia, e o paciente dá aquela tranquilizada, opa, ele estava aqui desconfortável, a gente não conseguiu pegar de pronto, então a gente vai deixar agora definitivamente uma medicação contínua, 24 horas, para analgesia do paciente. Mas, geralmente, quando a gente vai fazer esse processo de começar a despertar e melhorar o paciente, a analgesia é o principal. O que a gente tem hoje no mercado de
Caixa d'água vai dipirona. Uhum. Mas tem dipirona, tem tramadol, tem morfina, tem nalbufina, tem fentanil, tem outras medicações que a gente às vezes tem metadona, que a gente já deixa, independente de saber se o paciente consegue se expressar ou não. A gente já garante analgesia para ele boa, independente dele conseguir se manifestar ou não. E realmente é a prioridade nossa. Já que você não vai conseguir curar o paciente, a gente pelo menos vai dar conforto. Então, dor é principal pra gente. É aquilo. Se você fizer um inquérito com o paciente ou com o familiar, o que você gostaria de não sentir na UTI? Dor é o primeiro. Disparado. Disparado. Então, é prioridade para qualquer terapia intensiva hoje o conforto do paciente. E uma vez que a gente tem a garantia de que ele está confortável, o familiar também fica. Porque o familiar também fica nessa angústia. Será que ele está com dor? Que é o que mais incomoda. Que é o que eu gostaria para mim também. Eu posso ir fazer qualquer coisa, só não quero sentir dor. Tem que ter. Como é que é para vocês, só para finalizar o bate-papo, se vocês tiverem alguma coisa mais para falar também, fiquem à vontade, mas eu atendo o paciente no início, às vezes, ali no pronto-socorro, vou para o centro cirúrgico, aí esse paciente já passou com anestesista, enfermagem, intensivista, vai para a enfermaria, eu volto a atendê-lo, depois dou alta e acompanho no ambulatório. E uma satisfação gigantesca nesse processo todo de até poder dar alta e continuar a vê-lo. Como é que é para vocês que momento que isso existe, da alta da saída do paciente da UTI, há esse vínculo com pacientes familiares ou não? É como um anestesista que muitas vezes o paciente nem se lembra de quem que foi fundamental naquele atendimento e na sobrevivência dele, mas ele não tem essa perspectiva. A gente, na verdade, tem pouco retorno disso, né? A grande maioria dos pacientes que saem, mesmo os que ficaram bastante tempo, saem e vão tocar suas vidas, graças a Deus é para isso que a gente trabalhou, né? E poucos voltam. Quando voltam é uma satisfação enorme, a gente fica muito feliz, né, de encontrá-los. A gente tem alguns que voltam, às vezes. Tem uns que são frequentes em voltar. Teve um menino que ficou com a gente 6 meses, Léo? Né? E ele realmente, nossa, foi uma vitória, das maiores vitórias da história dessa UTI aqui. Com 6 meses com a gente, um trauma gravíssimo. Ele saiu com alguns problemas, com umas sequelas, mas ele está tendo uma vida praticamente plena. E ele vira e mexe, ele volta para conversar com a gente, e isso dá um gás na equipe muito grande. Mas a maioria não volta, acho que até por conta de ser um lugar que talvez não tenha as melhores memórias, né? Pessoas tipo assim, graças a Deus passei por isso, se Deus quiser nunca mais vou no lugar desse, né? Mas certamente tem a valorização. Mas a gente fica muito feliz, assim, o momento que a gente gosta muito é quando a gente tira um paciente, como, por exemplo, da ventilação mecânica, dá alta para o paciente, vem aquela sensaçãozinha gostosa, e a gente sabe que ali a nossa vitória é essa, a nossa alegria, né, de estar ali, a gente vê nos olhos de cada um, né, e eu lembro na época do Covid, então fazia corredorzinho das palmas, né, lembra? Mais um porque que eram pacientes que acabavam ficando bastante tempo com a gente, porque passavam por um momento de reabilitação em que eles acabavam naquele processo de saída definitivamente da ventilação, levava alguns dias. Então eles já estavam conscientes, geralmente com traqueostomia, dava tempo interagindo com a gente, já dava tempo de interagir, aí demorava às vezes uma semana, 10 dias, até ele estar fortinho de novo para ir embora. Então aí saía, ele já estava conhecendo as pessoas, ele, né, então saía sob palmas, tal, e aquelas palmas eram, e eles saíam batendo palma para a gente também, né, e era legal, a gente batendo palma por eles terem sido guerreiros e vitoriosos, né? E eles também saíram agradecidos. A gente tem pouco contato com os pacientes assim que saem, mas é bom. O momento da alta é a nossa alegria. É a nossa recompensa. Eu acho que as palmas que vocês recebem são muito bem-vindas mesmo, pelo reconhecimento. E na hora que a gente fala disso, vê o olho brilhar, né? Aquele médico apaixonado, né? Pela profissão, pelo cuidado com o próximo. Isso é muito bom de ver. Obrigado. Eu vou bater palmas aqui em palavras, mas eu os conheço bem da UTI, da lida aqui no dia a dia do hospital há tantos anos, e só tenho que parabenizar também. Eu acho que a população está é um ambiente que pouca gente conhece, eu tenho que frisar isso, e o trabalho belíssimo que vocês fazem tem que ser muito valorizado, especialmente depois do que nós passamos na Covid, né? Perdendo amigos, tratando amigos, foi um período muito difícil. Eu lembro a sobrecarga, principalmente de vocês que estavam ali como guarda-chuva de tudo, né? E foi um período realmente muito delicado da vida de todos, uma guerra, e o que o Zé falou, muitas vidas salvas, né? Isso não tem nada que
pague essa Hoje sensação. somos 2 aqui, mas tem um grupo nosso da terapia intensiva, né? Os médicos que estão lá dentro, eles fazem toda a diferença. É a moçada que realmente pega no cabo da enxada e vamos adiante. Né? É uma equipe muito somos unida. só uma representação de um eu- grupo de 30 pessoas que estão Da lá época dentro. que eu passei lá na Covid, é assim, médicos, enfermeiros, técnicos, uma equipe extremamente unida e é uma orquestra mesmo, né? Funcionando muito bem. Foi um momento muito doloroso, mas muito rico também para a gente, né, Marcos? A gente, como você falou, a gente ganhou até aprendizado, né? De como lidar com algumas situações, como pronar o paciente, que ficou uma coisa bem mais fácil atualmente. Mas assim, eu lembro que a gente trabalhou praticamente um ano sem vacina, né? Até nós começarmos a ser vacinados, fomos uma das primeiras a ser, né, os profissionais de saúde, mas a gente trabalhou lá um ano, naquele, já estava fervendo a coisa, né? E eu não vi ninguém se acovardar, as pessoas, fisioterapia dando show, enfermagem, os médicos, todos assim, realmente mostrando que eram médicos mesmo, né? Eram profissionais Você não de vê saúde. aquele, eu tenho profissional de medo de saúde, morrer. Não, eu tô na guerra. Exatamente. Eram soldados de Um soldado, fato, né? exatamente. Acho que aquela assim, como a gente vê, poxa, como é que esse rapaz tem coragem de botar uma mochila, um capacete e ir para a guerra, né? E a gente são heróis. Né? Não vou dizer que nós não fomos heróis, mas nós fomos profissionais corajosos. Eu acho que corajosos. sim. Corajosos. A gente realmente não Porque via sim, existia um risco à vida ali e a gente ninguém perdeu titubeou. realmente, como você lembrou, perdemos uma colega maravilhosa, uma profissional assim exemplar, que hoje inclusive dá o nome da nossa unidade, né, doutora Dinaida. Foi uma coisa que depois do passamento dela por Covid, foi uma coisa que brotou assim entre todo mundo. Olha, ela merece o nome na unidade, né? E não só por ter morrido de Covid, por tudo que ela já... Ela era uma dedicação impressionante. Né? E com muito mérito, hoje a UTI tem o nome dela, né? Dinaida Tereza Monteiro. Eu tô lembrando aqui que era assim, nesse período que a gente não tinha vacina, então, cadê o Zé? Afastou Covid, positivo ontem à noite. Tá, então a gente vai trabalhar sem o Zé. Aí o Zé voltava 15 dias depois, cara, você já teve, você já pode ir lá. E ele que já teve, ia lá. E quem não tinha, vinha pra fora. Né? Assim, então, até que todo mundo teve, bom, agora ninguém escapa, todo mundo pode trabalhar no Covid. Era assim. É verdade. Obrigado pelo convite também, a gente está à disposição. Daqui a um tempo surgiu um tema interessante, coisas novas, só convidar. Tem uma galera lá dentro também que representa a UTI muito bem, todos estão habilitados para vir. Um dia a gente vai falar de sepsis, outro de ventilação mecânica e torna os temas mais específicos. Mas olha, acho que foi um dos podcasts mais longos até agora. E você não se esqueça de tocar no sininho aí, dar um like, isso é importante, né? Tem que falar. Se inscreve no canal porque toda semana agora 1, 2, 3 podcasts falando dos mais diversos assuntos sobre saúde e esses esclarecimentos que vêm para a população em geral, mas também para colegas de profissão, né? Tem muita gente que tem curiosidade sobre isso, trabalha em outros ambientes e acaba se beneficiando dessas informações. Exatamente. Obrigado, muito obrigado mesmo. Nós agradecemos a oportunidade. E espero que estejamos juntos novamente. Tchau, pessoal. Até o próximo Podgat. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.